Olá pessoal, aqui é o Guilherme e esse é o podcast do site Papai Atípico. Uma das propostas do projeto é trazer outros pais aqui para darem seus relatos também, mas para esse programa eu abri uma exceção. Vocês ouviram todo o meu lado da história sobre a Dora e sobre minha família, e eu acho importante vocês também saberem de outra pessoa envolvida em tudo o que eu compartilhei aqui. Assim como eu acredito que outros homens sentiram e sentem o mesmo que eu, talvez outras mulheres possam se identificar com a situação de minha esposa. E é por isso que eu trago ela aqui para uma conversa. Ela vai compartilhar um pouco sobre o que foi todo esse período de vida com nossa filha e comigo. Foi um papo tranquilo com coisas que nem eu sabia, e ao fundo, vocês ainda conseguem ouvir um pouquinho da Dora tentando interagir conosco. Mas antes de irmos para o programa, só tenho um recado. Se você ainda não ouviu meu relato, vou deixar um link para a playlist do YouTube com todos os 11 capítulos, no post do site e na descrição do YouTube. Se você, pai, deseja contribuir com o Papai Atípico e compartilhar sua história, entre em contato pelo e-mail papaiatípico@papaiatípico.com.br ou pelo instagram.com/papaiatípico ou até pelo Facebook. Procura lá, Papai Atípico, e aproveita e curta a página e nos siga nas redes sociais. Bom, agora sim, vamos à conversa. Espero que gostem. Olá, bem-vindo ao podcast do Papai Atípico. E hoje vamos dar início às conversas que eu quero ter aqui no podcast. E para essa primeira conversa, eu trago uma pessoa muito especial para mim, que é a outra metade com quem eu me juntei para ter a Dora. Por favor, se apresente, diga quem você é, o que você fez, o que você faz. Oi, eu sou a Ana. Entre outras coisas, eu sou esposa do Gui e mãe da Dora, mas também sou professora de inglês, tradutora e intérprete e, eventualmente, cozinheira. Como foi descobrir que estava grávida? Foi uma emoção bem especial e muito diferente de tudo que eu tinha sentido antes na vida. Porque foi uma gravidez muito desejada e muito tranquila desde o início, desde a descoberta. E como foi no teu período de gravidez? A gravidez foi perfeita, eu diria. Foi um dos períodos mais plenos da minha vida, porque eu me sentia confiante, me sentia muito bonita fisicamente, muito especial, porque todas as pessoas em volta tratam a gente de uma maneira diferente. E me sentia muito feliz porque eu sabia que estava gerando uma nova vida que ia trazer bastante amor e união pra gente. A Dora se desenvolvia bem, todos os ultrassons mostravam que ela estava bem. Eu me sentia muito bem, eu não senti nada de diferente, enjoos ou coisas que as mulheres reclamam. Eu não senti dificuldade para dormir nem no final. Foi uma gravidez muito, muito tranquila. E você se lembra de como era a nossa interação durante a gravidez? Eu acho que era normal. Não lembro de ter mudado drasticamente alguma coisa na nossa relação. Eu acho que a gente ficou mais próximo, inclusive, e a gente conversava muito mais do que antes. E como que foi a reta final da gravidez? Foi bastante tranquila. Eu não me sentia ansiosa, apesar da vontade e da curiosidade de conhecer a Dora, quando já estava se aproximando da data de ela nascer. Mas eu estava muito confiante, muito segura de que tudo ia dar certo. E eu fiquei muito tranquila até o fim. Você lembra do dia que a Dora nasceu? Alguns períodos do dia eu não lembro porque ficaram totalmente apagados na minha mente. Mas outras coisas eu me lembro com muita clareza, com muitos detalhes. E quando eu lembro delas é como se elas passassem em câmera lenta na minha cabeça. Eu me lembro da espera no quarto, entre as contrações, de ficar indo pro chuveiro para aliviar as dores, ficar em cima da bola, com a nossa doula fazendo massagens. Lembro claramente da gente dançando juntos no quarto. Esse momento foi muito especial, eu sempre guardo ele. Lembro da hora que a bolsa estourou, de quando nós fomos pro centro obstétrico. Lembro de quando a obstetra falou que a gente ia precisar fazer uma analgesia e depois aplicar ocitocina. E lembro muito bem da hora exata que a Dora nasceu. E depois disso é um pouco confuso. Depois que a Dora nasceu e eu fui acompanhar os procedimentos lá, você ficou no quarto lá do centro obstétrico pro pessoal começar a limpar e te preparar para voltar pro quarto, né? Você lembra de quando eu voltei quando eu te vi depois da Dora receber atendimento?
Essa é a parte que eu não tenho nenhuma clareza, porque eu me sentia como se eu tivesse anestesiada. Eu estava anestesiada, mas não essa anestesia. Eu sentia como se tivesse uma anestesia que tomasse conta do meu cérebro, das minhas funções mentais, porque eu lembro que eu estava numa maca no corredor, com a nossa doula junto comigo, enquanto você estava acompanhando a Dora ser atendida. Mas eu não me lembro da hora que você voltou. E eu lembro que eu estava muito tranquila e muito segura, porque para mim nada grave tinha acontecido. A minha cabeça tinha feito uma outra história do que tinha acontecido naquele momento. Eu lembro que você chegou a falar pra mim que era comum isso acontecer e que às vezes os bebês nasciam... Precisavam de uma ajuda para respirar. que eles nasciam um pouco fracos e tudo mais, assim. E eu lembro que eu tava cavando um buraco no chão de tanto andar do teu lado, assim. Mas daí você não lembra quando você foi pro quarto? Não lembra de ter Não, chegado? eu lembro quando eu fui pro quarto, eu lembro que eu tomei banho, uma enfermeira estava comigo e foi bem tranquilo, eu não senti tontura, não tive nada. E quando eu fui pro quarto eu ainda estava muito tranquila, eu estava ansiosa só pra ver a Dora, porque eu ainda mal tinha visto ela, mas eu achava que estava tudo bem, eu não achava que nada grave tinha acontecido. Onde que você viu ela pela primeira vez? Como que foi? Na UTI, deitada num berço aquecido, só com a fraldinha e com um tubinho de oxigênio no nariz para ajudar na respiração. Eu senti um turbilhão de sentimentos. Eu me senti feliz, aliviada por ela estar ali, feliz por ela ter escolhido ficar, porque na hora que eu vi ela, eu tive a dimensão de que ela podia ter morrido. E eu senti muita apreensão e muita angústia, porque eu não tinha ideia da gravidade da situação, eu não sabia como as coisas iam ser dali pra frente. Ainda que você sentisse esse turbilhão de emoções assim, tinha algum pensamento mais otimista, alguma coisa nesse sentido? Tinha. Eu, na verdade, na primeira vez que eu vi a Dora na UTI, eu não pensava em nenhuma coisa ruim. Eu realmente só achava que ela tinha feito muita força para nascer e para respirar e que ela precisava daquela ajuda. Mas não achava nem que ela ia ficar dias na UTI. Não tinha essa dimensão. A gente viu ela rapidinho e voltou, né? Sim, foi bem rápida essa primeira vez. Filha, foi bem rapidinha, né? E eu voltei um pouco depois na UTI, você lembra? Lembro. Com os avós. Sim. E daí eu voltei pro quarto e contei um pouco da dimensão do que tinha acontecido. Você falou que os médicos tinham observado ela e que ela tinha começado a apresentar sinais que estava convulsionando e que eles iam iniciar um tratamento que era um protocolo de hipotermia, que ela ia ficar com a temperatura corporal resfriada a 33 graus por 72 horas. Mas eu não vi a Dora de novo naquele dia. Eu fui vê-la já no procedimento de hipotermia no dia seguinte só. E como foi ver ela pela segunda vez agora? Foi um pouco mais chocante, porque aí ela já estava totalmente fria, inerte, ela não se mexia, ela não abria os olhos, era como se ela estivesse dormindo. E a gente podia tocar nela, eu lembro que eu toquei nela, mas não era uma sensação agradável porque ela estava gelada. Mas o meu lado racional ainda queria ficar escondido e o meu lado emocional queria me dizer que ainda estava tudo bem e que assim que ela saísse desse protocolo tudo ia estar bem e ia ser como se tivesse sido só um susto. A primeira notícia que a gente teve do pós-protocolo dela foi bem positiva, né? Foi. Ela saiu do protocolo de hipotermia numa sexta-feira e coincidentemente era o dia que a neurologista ia fazer os exames de rotina com todos os bebês da UTI neonatal. E ela fez um ultrassom do cérebro da Dora. E eu acompanhei. E a reação dela foi bastante positiva. Ela parecia surpresa positivamente e falou que tinha áreas com edema. Ela ainda não sabia precisar se aquilo eram edemas ou eram lesões, mas pareciam edemas pela falta de oxigênio realmente que o cérebro tinha sofrido. Mas ela pareceu muito otimista e em nenhum momento ela fez menção a algo que pudesse ser grave ou que pudesse deixar sequelas. Até ali eu ainda não entendia o que tinha acontecido com a Dora, não entendia o que era uma hipóxia e não entendia que a decorrência, o que vinha depois de uma hipóxia era uma paralisia cerebral. Não fazia nem ideia. E ninguém falou isso pra gente em nenhum momento também.
Você acha que se tivessem falado seria diferente? Eu pensei muito tempo nisso. Se a gente teria absorvido a notícia melhor ou de forma mais, não digo tranquila, mas talvez de forma menos intensa do que foi depois. Mas eu não sei se teria mudado alguma coisa no fim das contas. Só acho que durante todo o internamento da Dora, nunca ninguém falou pra gente da dimensão do que tinha acontecido. E eu não tive essa dimensão até ela ter alta. Talvez porque pra mim também não importasse tanto isso. Ela era minha filha e ponto. Não me importava o que ia acontecer, como ela ia ser, porque ela tava ali. Porque até ela ter alta. Aconteceu alguma coisa na UTI ou depois que te deu O tempo de UTI foi muito intenso. O puerpério em si já é uma descarga hormonal e emocional muito grande, e passar por esse período bem do comecinho do puerpério dentro de uma UTI não foi nada fácil ou agradável. Tinha toda a pressão minha, mais do que de qualquer outra coisa, interna, de conseguir alimentar a Dora, de amamentar. E isso nos primeiros dias foi muito sofrido para mim, mas eu acho que em algumas vezes parecia para mim que ela não ia mais sair dali, porque a única coisa que falavam pra gente é que ela ia ter alta quando ela aprendesse a comer. E pra mim parecia que ela nunca ia conseguir aprender a comer. Mas mais uma coisa em que terem negado a informação da gente foi prejudicial foi que ninguém disse pra gente que ela estava usando um remédio que deixava ela totalmente adormecida e que ela realmente não ia conseguir sugar um seio. Qual remédio que é? Ela estava tomando fenobarbital, Gardenal, com uma dose imensa pro tamanho que ela tinha, que era o dobro da dose que ela toma hoje, com 1 ano e 3 meses. E depois da UTI, a gente fez alguns exames, fez ultrassom, a gente fez eletro e aos pouquinhos o quadro dela foi ficando mais claro, né? Como que foi pra você ir desvendando cada uma dessas pecinhas estranhas que a gente foi encontrando pelo caminho? Eu acho que quando a Dora veio pra casa, quando a gente saiu da UTI, eu já sabia que ela não era um bebê como os outros. Já sentia e achava que ela ia ter um tempo diferente. Só que ainda assim eu não tinha certeza de como as coisas iam ser, tava tudo muito nebuloso. Quando ela fez esses exames e nós fomos numa neurologista, a mesma que tinha atendido ela na UTI neonatal e que tinha mostrado essa surpresa positiva quando viu a imagem do cérebro dela, nessa outra vez que nós fomos consultá-la, a gente ficou bastante chateado com ela, porque parecia que ela não tinha dado muita atenção ao caso da Dora. A gente sentiu que ela foi negligente, eu acho que de fato ela foi, que ela demorou a marcar uma consulta e ela sequer tinha olhado os exames da Dora antes de nos chamar de volta. Mas hoje eu vejo que também não ia mudar em nada o direcionamento do que foi feito com a Dora, do que é feito até hoje, né? Depois, logo em seguida, nós começamos a ir no neurologista que acompanha ela até hoje, que é uma pessoa em quem a gente confia bastante. Não desde sempre, eu acho que essa confiança foi construída. Mas eu acho que o quadro da Dora foi se desenhando aos poucos, no dia a dia, porque a gente via que ela não tinha a evolução esperada para uma criança da idade dela. Eu tinha muitas amigas próximas que estavam com bebês muito próximas também em idade, e via e falava com elas e via essas bebês fazendo coisas que eu sabia que já era a época de fazer e a Dora ainda não fazia. Mas, por outro lado, eu sempre nutria uma esperança de que ela ia, de alguma forma, conseguir dar conta de correr atrás desse prejuízo. Para mim, na verdade, o diagnóstico da síndrome de West foi muito mais avassalador do que o da paralisia cerebral em si. O que é síndrome de West? É a síndrome que a Dora teve. Basicamente é uma epilepsia de muito difícil controle, com crises às vezes generalizadas de espasmos, e que afeta o desenvolvimento motor, cognitivo como um todo, e é uma síndrome que acompanha a criança até no máximo 2 anos de idade. Depois o comum é que a criança continue com algum tipo de epilepsia de difícil controle. Mas para mim era visível quando começou a síndrome, quando começaram os espasmos, o quanto a Dora perdeu daquilo que ela já tinha adquirido. Porque ela era uma bebê de 4 meses,
Ela estava começando a esboçar, querer se virar quando era colocada de bruços. Ela estava começando a perder um pouco da supersensibilidade que ela tinha. E aí a síndrome veio e como que levou embora todos esses pequenos ganhos que ela tinha tido até então. Eu acho que a gente se sentiu derrotado quando a gente descobriu a síndrome. Porque no começo ela tinha muitas crises. E aí foram muitas medicações até conseguir um controle parco que tem hoje, porque ela continua tendo algumas crises ainda. E eu acho que foi um período muito intenso e muito ruim para nós três como família também. Porque eu acho que foi o período que a gente menos teve esperança. Parecia que nenhum remédio ia dar conta, que ao invés de baixar doses ou de sair remédios, só entravam novos remédios e esses remédios mexiam com outras coisas para além das crises, afetavam o apetite dela, afetavam o ganho de peso. Então foi um período muito difícil, sim. E para além disso, eu acho que a gente começou a ler sobre a síndrome, nem sempre os prognósticos são bons, a gente tem muita clareza de que cada ser é um ser, mas a gente sempre fica assustado em ver que a maioria dos diagnósticos e dos prognósticos não é positiva a longo prazo. Nesse período da síndrome do West foi o pior período pra mim, né? Como que você se sentiu em relação a isso? Bom, por tabela foi o pior período para mim também, porque eu me sentia com todo esse turbilhão que eu já descrevi e sozinha. Eu me sentia abandonada. Durante o dia, eu tinha que dar conta da Dora, era o período que ela mais tinha crises. Às vezes ela passava o dia tendo espasmos e crises de choro muito fortes, que nada acalmava. E à noite, quando você chegava do trabalho, eu estava exausta. E eu queria delegar os cuidados dela para você, mas ao mesmo tempo eu sentia que você não estava ali. E aí eu me sentia muito triste e sentia que eu tinha que continuar com a Dora por ela. Porque ela merecia ter atenção que talvez nessa época você não tivesse disposto e nem tivesse energia para dar. Não sinto que isso afetou a nossa relação, porque em nenhum momento a gente deixou de conversar. Eu acho que por conta de tudo que estava acontecendo, a gente podia ter se isolado e podia ter sido muito pior. Mas eu me sentia muito angustiada, porque eu não sabia como ia ser o desfecho disso. Porque eu sabia que você precisava de ajuda, mas não tinha que partir de você buscar isso. Eu não podia fazer nada para te ajudar se você não quisesse. E me sentia desamparada, porque eu achava que a pessoa que mais precisava estar ali para mim, para nós, para mim e para Dora, não tava e tava sumindo da gente. E eu falei isso em mais de uma ocasião, você lembra, quando nós conversávamos, de que eu não te sentia inteiro e que se você fosse para você ficar pela metade ou só de corpo presente, eu não te queria aqui, que você podia escolher ir embora. Isso que eu comentei na nona parte do meu relato ali, eu comentei de uma conversa só em novembro, né? Foi a última que a gente teve sobre isso, né? Foi a última. O que levou você a perguntar isso? Porque eu lembro que em todas as vezes foi um pouco difícil você falar, mas em todas elas eu sentia que você falava com um certo alívio. Era como se você tivesse chegado ao teu limite e você tinha que soltar aquilo, assim. Eu tinha chegado no meu limite, eu entendia que a Dora precisava de um cuidado que talvez você não tivesse disposto a dar e que se eu precisava assumir ela como responsabilidade só minha, era a partir daquele momento que eu ia assumir. Se eu tinha do meu lado alguém que estava mais me atrapalhando do que me ajudando, eu queria ficar sozinha. Preferia ficar sozinha e assumir a responsabilidade inteira para mim. Em algum momento você desejou que eu fosse embora? Em alguns momentos eu desejei. Em alguns dias específicos em que você estava muito, não sei se triste, não sei se com raiva, revoltado, ou um pouco dessas coisas todas juntas. E eu sentia isso como uma energia muito ruim, como se você odiasse a mim e a Dora por não sermos a família perfeita que você tinha idealizado. Nesses dias, quando eu tive esse sentimento, eu desejei que você fosse embora. Não sabia disso, mas eu entendo. Mas foram situações pontuais que depois passaram.
Eram sentimentos que apareciam quando... Acho que o pior dos teus sentimentos apareciam também. Era uma resposta à maneira como você estava agindo. Porque eu sentia que teu sentimento de rejeição com ela estava muito forte. Você não conseguia aceitar, você não parecia ir para um caminho que fosse aceitar de fato. Você agia de uma forma muito pessimista. Sempre que você falava é como se a Dora fosse só regredir, que ela nunca fosse ter uma melhora significativa. Eu tinha a sensação que você tinha desistido dela. E como eu estava nessa época, já vivendo em função dos cuidados com ela, por tabela você tinha desistido de mim também. Porque a minha vida já não existia mais sem a Dora. Se você desistisse da Dora, você consequentemente desistiria de mim também. Era o meu limite, sim. Porque eu já estava há pelo menos 2 meses vendo você agir da forma que você descreve, como um piloto automático, fazendo as coisas porque tinham que ser feitas, mas não porque você queria se envolver de fato com ela. E você sentia que você não podia fazer nada com relação a isso? Com relação a como você se sentia? É. Não, e eu não posso, até hoje, porque a porta abre por dentro. Você precisava mudar as tuas expectativas, o teu olhar sobre ela, e nada do que eu falasse se ajudava. Inclusive porque tudo que eu falava sempre parecia otimista demais para você. Foi por causa de algo que eu falei que essa conversa que você comenta num dos episódios começou. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu fiz algum comentário sobre algum progresso da Dora. E você reagiu de uma forma meio desdenhosa e eu falei que se era sempre para falar algo negativo, era para você não falar mais. Eu não lembro com detalhes, porque algumas coisas a gente faz questão de apagar. Você sente que alguma coisa que você fez ou você fazia possa ter influenciado tanto negativamente quanto positivamente na maneira como eu estava agindo? Sim, eu não tiro minha parcela de culpa. Muito provavelmente eu assumia o cuidado com a Dora do jeito que eu queria, que eu achava que era o certo. E acabei, mesmo inconscientemente, te colocando de escanteio nisso, num papel realmente secundário, que eu acho que você se sentiu confortável em assumir, talvez. Mas eu acho que sim, eu também tive culpa nisso, em ter afastado dela. E quando eu comecei a melhorar um pouco e tudo mais, você ainda duvidou por algum tempo? Talvez bem no começo, quando você me falava que estava melhor, eu ainda tinha dúvidas. Porque eu ainda não te sentia inteiro com a gente aqui. Muito mais com a Dora do que comigo. Na relação com a Dora do que na relação comigo. Mas isso não durou muito. Acho que principalmente teu esforço de ter buscado ajuda indo para terapia me convenceu de que você realmente queria fazer diferente do que você estava fazendo. Você queria rever tudo que você tinha feito até ali e mudar. E você acha que você teve algum papel nisso? De eu mudar? Não sei, talvez, porque acho que uma das coisas que te motivou a mudar foi querer ficar com a gente. Acho que você não ia querer continuar com a gente se a minha atitude não fosse boa pra você. E acho que fui a pessoa que mais insistiu pra você ir buscar terapia também. E como que você se sente hoje? Hoje eu me sinto bem mais tranquila. Não absolutamente tranquila, porque todos nós temos as nossas recaídas. E eu sei que ainda podem acontecer períodos de muita tristeza, muita angústia, mas eu não, eu tenho certeza que a gente tá num ponto da nossa relação, tanto eu e você como casal, quanto nós três como família, num momento de maturidade emocional que vai nos permitir sempre parar, respirar fundo, olhar para o que está acontecendo e saber que vai passar. Tanto os momentos muito felizes e de euforia, quanto os momentos de muita tristeza e muita angústia. Todos vão passar. E eu acho que, para além disso, nós três temos muita convicção de que a gente quer estar junto. Como que você definiria a nossa família em uma palavra? Tem que ser uma só. Uma só por enquanto. Eu acho que é uma palavra muito clichê, mas para mim define a nossa família. É resiliência. A gente aprendeu na marra, a vergar até onde não dá mais, até onde parece que vai quebrar e voltar para a posição original. E adora? Adora potência. Eu acho que tudo que faz com que ela esteja aqui hoje
do jeito que ela é, do jeito que ela se coloca, se expressa, ela é uma potência. Ela tem uma força que a gente não tem como fazer ideia de quão grande é. E o que você poderia dizer para as famílias que, de alguma forma, têm uma criança atípica, assim? Primeiro que eu me solidarizo muito de coração partido com todas as mães que foram abandonadas pelos homens, porque eu sei que são muitas. Admiro muito a força delas e a coragem em seguir adiante sozinhas, mesmo já tendo em algum momento ter feito essa hipótese, pensado nessa possibilidade. Eu acho que deve ser uma coisa imensamente difícil, porque mesmo com apoio não é fácil. Mas eu diria que as famílias que têm filhos neuroatípicos, que não parem nunca de ir atrás do que é melhor, não só para o seu filho, mas num contexto maior. Se a gente não brigar por leis, se a gente não brigar por inclusão de fato, não inclusão para inglês ver ou escrita na lei, nunca vai acontecer. Sempre vai ter gente disposta a tirar direitos e a gente sempre vai ter que lutar por eles. Então, seja num contexto menor ou num contexto maior, sempre se posicionar pelo que é certo. Não só pelos nossos filhos, mas por todos. E para esses homens que estão vendo o programa agora, estejam eles tranquilos ou estejam eles desesperados, que mensagem você daria para eles? Não passem por cima dos sentimentos de vocês, porque eu sei que é comum e as pessoas consideram normal que os homens cresçam aprendendo a esconder o que eles sentem, a não falar, a não compartilhar, a não demonstrar fraqueza. E eu acho que são essas coisas, principalmente, o que levam um homem a chegar num limite em que ele diz: não dá mais, eu vou embora, eu vou abandonar minha família porque eu não aguento isso. Então, o que eu acho que é preciso é que os homens falem mais de si, encarem suas fraquezas, tenham noção de que eles são seres humanos, limitados, que não ignorem as emoções e que procurem outras pessoas para dividir. Porque eu vejo nos grupos de mães o quanto isso ajuda, você dividir, você saber que você não é única, sozinha naquela situação ruim que você está passando. Então, compartilhem, dividam e aprendam a lidar com as próprias emoções, porque isso torna mais fácil lidar com as emoções dos outros também. Acho que é isso. Né, filha? Né? Você acha que você quer dar uma opinião também? O que você acha? Dora em uma palavra. Por Dora. Tá bom, amor. Era isso. Era isso? Obrigado. Dê um tchau pro pessoal aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Antes de terminar esse programa, quero agradecer a todos vocês que escutaram ele até aqui. Só tenho um pedido para fazer. Comenta comigo o que você achou desse programa. Pode ser no YouTube, pode ser pelo Instagram, pelo Facebook, por e-mail. Bom, é só procurar Papai Atípico nas redes, Facebook, no Instagram mesmo, que você me encontra. E se você está com vontade de contar sua história, saiba que eu e outros homens ficaremos muito felizes em ouvi-lo. Compartilhar é uma das melhores formas de poder entender a si mesmo e ajudar os outros. Então mande um e-mail para papaiatípico@papaiatípico.com.br e venha bater um papo comigo aqui. Por hoje é só, até o próximo programa.